deixar a luz apagada, porque senão vocês não conseguiriam ver as imagens. Pode ir. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. É na graça de Deus que nós estamos reunidos aqui hoje, né? Sabemos que nada acontece por acaso. Cada um de vocês que chegou aqui, passou pelaquela portinha, a espiritualidade já pegou na sua mão e fez vocês sentarem na cadeira correta. Uns sentam mais à frente, outros mais lá atrás, outros no meio. Por quê? No centro espírita, cada cadeira é um consultório. E eles sabem do que a gente precisa. O centro espírita, além de ser um consultório, também é um hospital e também é uma escola, tá bom? A palestra ela faz parte da manipulação de energia e fluidos para a nossa consciência. Para mim é primeiro, porque eu sou tocado pelo meu mentor, que é um padre, chama Padre Bento. E ali ele vai intuindo, muitas das vezes eu monto a palestra segundo o meu conhecimento, e durante os acontecimentos ele vai mudando o bate-papo, porque ele sabe aquele que disse que não vinha e veio. Aquele que falou que vinha e não veio. E, às vezes, ali dentro dessas palavras, existe o que eu chamo de gatilho. Aquilo que fez eu ficar no centro espírita sendo inimigo do centro espírita. Como eu fiquei sabendo, tem gente nova aqui com a gente, e que ele fique, eles usufruem dos benefícios da caridade que a casa vai oferecer. Por quê? Quando eu entrei, eu fui educado que isso era seita, era coisa do demônio, e pela dor eu tive que dar a mão à minha esposa, que já era espírita, judiava dela por isso. Casei sem saber que ela era espírita, senão não tinha casado. Mas já tinha filhos, era minha sócia, a vida melhorou e ela ia para o centro e eu judiava mesmo. Até que ela, com muita paciência, falava assim: tua hora vai chegar. Eu dava risada. Ai, que doideira é essa? E aí chegou pela dor. Entrei, assisti minha primeira palestra, que foi Obsessão e Fascinação. Não saí mais da casa, virei vice-presidente por muitos mandatos. E daí para frente, Rádio Boa Nova, podcast, e muito trabalho, né? Presídio, hospitais, creche, asilo, inclusive domingo, sem ser esse domingo no outro, eu estou num asilo lá, acompanhando uma senhora que tem assim, uma simpatia muito grande pela doutrina dos espíritos. E o meu mentor falou que eu tenho que acompanhá-la sem ser ela aquela pessoa ligada à minha família, né? Mas tem que... A espiritualidade sabe certas coisas que a gente não sabe. São coisas que a gente vai resgatar com amor, com caridade, a falta de amor e caridade que a gente teve em vidas passadas. A intuição veio e aí você decide, né? Porque no plano espiritual não tem, você tem que fazer. Não existe isso. Ele fala, ó, a porta estreita é essa. Mas se você quiser ir pela porta larga, vai. A decisão é sempre sua. A não ser que quem esteja comandando seja um obsessor. O obsessor não dá paciência, não dá direitos, não tem... Você é ele é um feitor e você é um trabalhador dele. Não dá escolha. E aí vem as ameaças, vem ameaças feias, né? Na qual você fica entre a cruz e a espada, né? Se ele não for, se eu for, se eu não for, vem a dúvida, e a dúvida é onde o mal entra, quando a gente não se fortalece. Mesmo para errar, nós temos que ter determinação, fazer a tua escolha. Ah, deu tudo errado? Aprendi. Nossa, deu tudo certo, foi maravilhoso. Você já sabia. Então, não tem outro jeito da gente aprender senão se arriscar, experimentar, porque o que é ruim a gente descobre pela nossa consciência.
Muito bem. Como eu estou gravando e vai para outros países também, né? Eu estou aqui na Associação Cristã Espírita Força e Luz, na Rua Passos, 207, Belenzinho, São Paulo. Tá bom? E o tema de hoje é, você nasceu para evoluir e não para desistir. Já foi quando a casa marcou a palestra comigo, o Padre Bento já determina o tema e eu já passo para casa, porque ele sabe o que deve ser mexido, às vezes até para mim, né? Para minha esposa, para os meus filhos, sei lá quantos deles estão assistindo, vão assistir, porque é só gravado, depois vai para o canal do YouTube e do Facebook. Mas vamos lá. Eu sempre faço a abertura, principalmente quando tem gente nova, com um formato de preparação para o tema. E eu costumo sempre abrir dessa forma. Primeiramente, se tiver gente vindo à casa pela primeira vez, já levantaram a mão, sejam muito bem-vindos, porque precisamos, todas as casas estão precisando de pessoas novas, com ideias novas. Não é a idade, tá? Eu construí muito depois de velho. Quando é novo, não tinha essa consciência. Mas é de espírito. Todos vocês que estão aqui, pelo amor de Deus, convida alguém. Ah, mas ele não vem. Qual o problema? Eu não ia e era convidado. Mas ele vai saber que existe. Não isole seu filho, não isole os vizinhos, não isole quem é diferente, é evangélico. Tem muitas casas, eu sou responsável por 40 casas em Guarulhos, Arujá e Santa Isabel. Tem casas que eu entro, o dirigente fala, seu Marco, faz uma palestra bem light, porque nós estamos cheios de evangélico aqui. E aí você tem que direcionar para quem? Para o evangélico entender e ficar. Passa 6 meses, eu volto, seu Marco, todo mundo é voluntário. Porque houve uma motivação. É claro que aqueles que têm uma intelectualidade maior não entendeu a palestra. É muito light, muito simples, mas o resultado foi magnífico. E quem determina isso? É o seu mentor, aquele que te intui, trabalha na sua consciência. Mas por que você ouve? Porque você também aceitou as leis de Deus dentro da sua casa. O mentor, ele trabalha 24 horas, porque lá não tem noite, não tem dia, não tem fome, não tem corpo. Ah, como é que ele trabalha comigo 24 horas? Quando eu vou dormir, meu filho, pega o meu espírito, ó, vamos trabalhar. Quando eu acordo, que beleza, os lugares, os ambientes, os questionamentos, tudo que acontece. Porque aí, nessa hora que você está dormindo, se você tiver a consciência, foi permitido você saber de onde você foi, o que foi, nossa mãe, você vê coisas maravilhosas que o seu mentor está levando você para onde você precisa. E aqueles, como eu era antes, só tinha pesadelo. Nossa, mãe. Cheguei até a apanhar do meu pai por causa dos pesadelos, que eu gritava, acordava todo mundo, um rolo danado. Comecei a seguir Paulo de Tarso, como deitar e como acordar. Os pesadelos acabaram e o trabalho espiritual cresceu. E aí tu tem, né? Eu e minha esposa, ela conta o sonho dela para mim, eu conto para ela. É uma beleza. Ela é da Seixinoe, mas ela foi espírita. Por que eu falo isso? Porque ela me levou para o espiritismo, depois saiu. Eu fiquei 40 anos. Todos os meus filhos foram educados fazendo o evangelho, a água, a oração. Nenhum é espírita. Por quê? Chegou a idade da razão, eles fizeram a escolha. Mas a sementinha está lá. Porque na hora que eles precisam, pai, me dá um passe, hoje eu não estou bem. Mas não segue. E não é a hora deles. Porque quando chegou a minha hora, eu fui. Mas quando não era, eu aprontava mesmo. Então, temos que entender todo esse caminho que nós vamos entender, precisamos
frequentar a casa e se envolver, mesmo que seja um pouquinho, em trabalho de caridade na casa. Escolher alguma coisa, recepção, lavar, limpar, sopas, cesta básica, sei lá. Tem muita coisa que a gente pode interagir com o próximo. Pessoas difíceis. É ali que nós vamos adquirir força e conhecimento. Tá? O estudo é obrigatório. Nós temos que estudar, não tem jeito. Um pouquinho ou mais, mas tem que ler, tem que entender. Agora, a caridade só na prática. Só ali interagindo, um dia a gente fala sobre isso, tá bom? Para a gente interagir, a doutrina baseia primeiro na ciência. Por que na ciência? Porque ela evolui, ela não para. Ou seja boa, ou seja ruim, então com a inteligência artificial aí vai vir outras coisas, né? Criaram a bomba, então é a ciência. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Se for coisa ruim, é que nós não merecemos. E se a ciência for magnífica, é porque nós merecemos. Tá? Mas é tudo dentro das leis de Deus. Filosofia, conheça a ti mesmo. Eu tenho que saber qual é o meu ponto fraco. Para mim, eu orar mais, porque a maldade só vai atacar onde você é fraco. Não é onde tu é forte, não. Tá? E religião, sublimar. Para nós, espírita, religião é religar uma região. Qual é a região? Que nós apagamos da nossa mente. De tanta dificuldade, superar, tal, nós saímos de um estado de uma região e fomos para outra pior. Precisamos religar, voltar aos princípios. Não que hoje, tá, a tecnologia não tem como voltar atrás. Mas a moral, os vícios, não mudou nada desde a idade de Cristo. Mas nós precisamos ter coragem para trabalhar isso. Hoje, o podcast à tarde foi sobre isso. A coragem para não fazer parte do mesmismo. É claro que é difícil. Meu mentor sempre falou, quando eu adquiri ele, né, que ser bom, você vai ser diferente. Mas você vai ter uma coisa maravilhosa. É botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Agora, a vida, o mundo não está preparado, né, para as pessoas que fazem a caridade sem olhar quem. É um rolo danado. Mas a gente vai crescendo. E as leis, para a gente não sofrer muito. Eu faço muito velório, né? E a gente tem que aprender a não sofrer tanto. É claro que eu estou casado há 42 anos. Aí um dia o meu quarto ficar vazio, só eu. Ou ela. A lógica é eu partir, né? Eu já fui operado tantas vezes, já fiquei internado, mas não é uma coisa fácil. Mas ela entende a imortalidade. Eu entendo, porque eu já estive do outro lado muitas vezes, né? Fui em muitos mundos, tal, essas coisas todas. Reencarnação. Quem é que trouxe a inteligência artificial para esse planeta? Quem é que trouxe o primeiro avião? Quem é que trouxe o remédio? Quem é que trouxe a tesoura para cortar nosso cabelo? Tem que vir de algum mundo que usava isso e nós tivemos merecimento. Evolução. Eu pego o que a consciência me deu hoje e melhoro. Evoluir. Agora, o mal não evolui. A maldade sempre é do mesmo jeito. É sempre trabalhando com ego. Ego, vaidade, egoísmo, a ganância. Não sai disso. Mas o bem surpreende. Nossa, eu tive aí uma história de um mendigo, né, que ele é muito sofrido, né? Come quando acha lixo e tal. Aí ele desejou morrer, ele queria morrer. E um cidadão de bem chegou para ele e falou assim, tira isso, eu vou te ajudar e tal. Ligou para o SAMU, veio, buscou, levou. Aí, quando voltou, ele veio e faleceu. Mas tinha uma cachorrinha que não saía do lado dele. O que essa pessoa fez? Foi lá, pegou a cachorrinha, porque
e virou para ele no plano espiritual e falou: vai em paz, a cachorrinha eu tomo conta. O que ele estava dizendo? Porque o único amor que ele tinha ali na nossa sociedade, que é terrível, era a cachorrinha. E estava velha também, mas ele cuidou. Então, isso é muito bom. E isso que é uma pessoa já está evoluída, né? Cada um no seu grau. Né? E livre-arbítrio. Vocês estão aqui, eu estou aqui hoje por quê? Pelo livre-arbítrio. Ah, mas eu vim pela dor. Mas mesmo pela dor você podia ir beber, jogar, tomar calmante, dormir, ver telenovela. Mas o livre-arbítrio nos trouxe aqui. E última lei, causa e efeito. Hoje, essa casa, com seus mentores, preparou algo para nós. Quem não veio não vai colher. E nós precisamos de tanta coisa para superar os desafios lá fora, né? Eu dou até risada nessa. Essa eu ouvi essa semana. Um pastor pregando. Falando, tal. Terminou a pregação, ele fez uma pergunta para todo mundo. Se Deus está conosco, quem é que está contra nós? Aí um cara levantou lá no meio e falou: a família! Ah, ninguém aguentou. Porque todo mundo tem confusão na família. Ele estava numa postura boa, quando ele viu, ele falou: ai! Porque até ele tem problema com a família. Mas é a causa e efeito. Chico Xavier. Ninguém nasce no endereço errado, não. Ninguém. Então, nós estamos aqui para interagir. Eu gostei desse acontecimento, porque mostra, né, a nossa missão. Cuidar do espírito é controlar o pensamento. Não é estudar, dar cesta básica, nada disso, porque você pode estar dando cesta básica e falando: esse desgraçado aí só quer isso, né? Mas se você pensar isso, meu querido, eu te amo. Você controlou o pensar. Aí nós estamos cuidando do espírito. Não verbalizar. Eu tive um filho que pegou 15 anos de cadeia e o meu mentor não deixava eu xingar ele. Oh, que droga! Porque para mim não tinha jeito. 15 anos, que isso? Eu tinha que dar geral nele e tal. Mas ele controlou. Meu filho saiu da cadeia, estudou, se formou, casou, e dentro dos meus 4 filhos é o que mais tem carinho comigo. Já viu aquele, quando a gente está noivo, vai lá na porta do carro? Bem, entra. Tá. Aí casou. Entra aí logo, nós estamos atrasados, não é isso? Porque a vida mudou. Ou ela fala: não vem abrir a porta não, porque eu quero chegar logo. Né? Muda. Esse filho é o único que abre a porta do carro para mim. E não deixa minha esposa brigar comigo. E nós dois era o cão chupando manga. É porque eu não queria. Tem história que não vai sair no meu segundo livro. Né? E cuidar do corpo. Pelo amor de Deus, vai na feira, compra as coisas de Deus. Ou vai ficar McDonald's, pizza, vinho, macarrão, e só isso. E de vez em quando pega uma saladinha. Não, faça o contrário. Não é que está errado. Né? As coisas são gostosas, são industrializadas, tem química. Essa química vai no teu cérebro, acabou, você só quer comer aquilo. Não tem jeito, é complicado. Então, cuida do corpo, tá? E tudo fica registrado no perispírito. E aí vem as consequências. Por que eu, desde criança, o médico me deu 3 meses de vida, caí de helicóptero, caí de avião, fui mordido de escorpião, fui atropelado, operei intestino, operei as pernas, operei dedo, operei boca, operei cabeça 2 vezes, uma agora faz 2 meses, um câncer. Por que tu... Oh, meu Deus do céu! Está no perispírito. Foi aonde eu escrevi esse livro que está aí na livraria da casa, de todas as casas que eu vou. Porque eu fiz a pergunta, né? E todo mundo, nas minhas palestras, fazia: seu Marcos, escreve um livro. Marcos, escreve. Eu falei: eu não sou escritor? Que isso? 4 horas da manhã, o mentor me acordou e falou: vamos escrever o livro, você precisa saber, mas muita gente também. Aí foi 1 mês e pouco, botou em alto e tal, lançou. Está aí, que é a trilogia da existência humana. O que é? O corpo, perispírito e o espírito. Aqui vai mostrar todas as causas e consequências, não dessa vida, porque essa vida eu já vi
com moral, nunca roubei, nunca traí, nada disso. Mas a vida passada, fiz de tudo, só coisa gostosa, prazerosa. Aí ficou registrado e, às vezes, a gente não entende a lei de Deus, né? Como uma pessoa tão boa, que ajuda todo mundo, vai pegar um câncer. Mas está dentro da lei de Deus. O que eu fiz com a minha mente? Intestino. O que eu fiz com que entra pela boca? Coração. Como é que eu fui respeitando o sentimento ou só pensando em mim? As pernas. Não usei, né, para matar, dar golpe, correr da polícia, sei lá. Tem tanta coisa. O dedo foi interessante, mas esse não está no livro, não. Eu pedi uma engrenagem, cortou tudo, mas tem uma história. Passou muito tempo, eu em casa, né? O mentor foi fazendo. Primeiro faz o cafezinho da tua esposa. Tá? Depois arruma a cama. Eu nunca entrei na cozinha, hein? Eu era machista. Arrumar a cama, arrumar o sofá, guarda a tua roupa, tá. Aí, até que chegou um momento, eu tinha que lavar a louça. E a gente cumprir, né? Eu comecei a lavar a louça, não tinha problema. Mas tem uma hora que me encheu o saco, falei, todo mundo larga a louça para mim. Só eu. Mas eu tinha esquecido que antes era quem? Só a minha esposa, né? Na minha vez eu lembro, na vez dela eu não lembro. Aí ele falou assim, você lembra do seu dedo? Tinha 2 médicos, um mandou jogar no lixo. O outro falou assim, não, eu vou recuperar o dedo dele. Os 2 começaram a brigar. Aí eu fiquei tinhoso, falei, o doente aqui sou eu. Aí o que quis cuidar, pegou e ficou 7 horas, fez a operação. Aí, ninguém sabe que eu tenho um dedo aqui, que eu não tinha. Aí ele falou, sabe por que nós deixamos você ter o dedo? Para quando chegar essa hora, você não reclamar. Porque só lava a louça quem tem dedo. Aí eu, graças a Deus, aí agora não reclamo mais. Vai vir no outro livro. Então, tem essas histórias. Por isso que é importante esses 3 hábitos. Boas leituras, bons filmes, né? Cuidar do espírito e cuidar do corpo. Não adianta fazer só um. Não dá certo. Vai vir, a causa e efeito vai vir, tá bom? E vamos iniciar a leitura que a espiritualidade preparou para nós hoje, tá bom? Que é o Padre Bento, já faz uns 5 ou 6 anos mais ou menos, que ele mandou eu colocar um modelo de psicografia, ou seja, é algo para mim e para todos. Aqueles que se ligar com aquilo é para ele, aqueles que não se ligar não é o momento, é outra coisa. Então vamos lá. A caminhada da alma nunca para. Então já veio a primeira lei, né? Imortalidade. Não vamos morrer de jeito nenhum. Meu irmão, minha irmã, quando o peso da dificuldade parecer maior que as suas forças, lembre-se que nenhuma experiência é inútil diante das leis divinas. Nenhuma experiência é inútil. E aí eu coloquei isso no livro, né? Os desafios. Aí tem um meu amigo, que eu vou estar dia 6, agora segunda-feira, na Família Web Rádio. É uma rádio que eu ajudei a montar, depois eu saí para a minha vida, mas eu vou sempre lá. E ele falou que ele sai lá de Aricanduva para vir a Guarulhos, onde a faculdade montou o estudo. E ele não queria vir, estava cansado, estava desanimado. Aí ele leu o meu livro, ele falou assim, poxa, se o Arco saiu disso, eu vou. Eu fico me contando. Esse livro tem uma opção de história também, assim. Mas vamos indo. O espírito foi criado para crescer, aprender e amar. A coisa mais difícil de se explicar é o amor. Claro que os poetas, todo mundo, mas amor é Deus. Quando tu pensa que sabe, ele te manda mais uma prova. Você pensa que sabe, ele te manda, porque Deus é infinito. A inteligência primária de todas as coisas. Se ele é infinito, nosso conhecimento também vai ser infinito, tá? Tome cuidado quando chegar no paraíso, você pensar que vai ter uma rede, um lugar, nosso lar, ali, ó, jardim, lago. Vai ter trabalho. Sem trabalho, você não tem paz. Se ficar sem fazer nada, só gozando das belas coisas, você não cresce. Você para, tá bom?
As lágrimas de hoje podem estar preparando o sorriso de amanhã, porque Deus transforma cada desafio em uma oportunidade de renovação para aquele que persevera no bem. Parece que o mundo está acabando, né? Nossa, às vezes eu falo para Deus, Deus, podia mandar aos poucos, manda tudo de uma vez só. Mas ele não dá maior do que a gente pode carregar. Tem dia que dá vontade de chorar. É família, é um negócio, é o carro, é a chuva, é isso, é aquilo, é a roupa. Nossa, mãe, vem tudo de uma vez só. Ainda por cima veio o telefone. Seu Marcos, lembra que só tem uma palestra hoje. Nossa, mãe. E a gente vai, não tem jeito. Os bons espíritos inspiram, consolam e fortalecem aqueles que escolhem seguir adiante, mesmo quando o caminho parece difícil. Às vezes a gente ora muito, né? Pede a Deus muito. Mas o que a gente faz? Porque o nome é oração. Vamos separar? Orar, ação. Rezar é fácil. Eu, como cristão, eu decorei as rezas. A gente reza igual soldadinho. Não tem jeito, está decorado. Mas quando você sente, vocês viram ali na hora que ele rezou o Pai Nosso, o que eu vou fazendo? Gestos. Nosso mundo. Perdoai os nossos, né? Livrai-nos do mal. Mexe, porque aí a tua consciência está agindo dentro da oração, não da reza. Porque a reza é decorada, a oração você sabe o que o Pai Nosso quer de você, não dos outros. Então, por isso que é importante, os Espíritos só nos acompanham e nos ajudam se nós agirmos. Se você ficar no sofá, né, rezando, vai na missa, volta, vai no centro espírita, volta e continua rezando, aí você chegou aonde você poderia ter chegado. E aí o mentor, o protetor, ele respeita o seu livre-arbítrio. O obsessor, não. Ele vai querer a tua alma em troca, é claro, mas que ele vai exigir de você o que tu não pode fazer, olha, vai firme. Não olhe para os obstáculos como sinais de derrota, mas como degraus da própria evolução. Aí o pessoal lê o livro, eles vê como você pode sair. Por acaso, quando eu recebi agora o diagnóstico, quando eu operei o coração, o médico falou, ó, já era. O coração dele precisava de 5 vezes, ele operou as pernas, não tem nenhuma. Defeito que deu, não foi alimentação. Ó, vocês se preparam, fiquei 16 dias na UTI. E aqui onde eu estou? O médico não é espírita. Ele fala, seu Marco, o senhor é o meu milagre. Ele é cristão, né? Na ideia dele. Ele não sabe que eu não fui porque eu ainda tenho que trabalhar mais aqui, sem menor dúvida. Né? Mas eu não olhe para os obstáculos. E cada recomeço, a consciência se ilumina um pouco mais e o coração aprende a confiar na previdência do divino. Acabou. Você orar por um parente, né? Entrar no hospital, eu faço o evangelho no hospital. Já pensou se eu chegasse lá? Eu vou fazer o evangelho. Mas você, pelo amor de Deus, hein? Tá ruim. Matei ele. Agora tu chega, não vou fazer o evangelho. Tu vai sair dessa. Só que eu não falo, ou vivo ou morto. Mas vai sair. É claro, vai sair. Porque me procuram muito para que a pessoa fique viva. Nossa, como é um monte. Eu falo, ó, é os desígnios de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Né? Porque a vida e a morte, a Deus pertence, só a Ele. O médico falou que eu ia morrer, eu vivi. O médico falou para o outro que estava bom, morreu. Então, é Deus que decide. A vitória mais importante sobre o mundo, a vitória mais importante não é sobre o mundo, mas sobre as próprias imperfeições. Você já viu como é que a gente julga os outros? Como a gente vê defeito nos outros?
E eu só aprendi quando o padre Bento falou: esse meu filho está desacatando minha esposa, faz tudo por ele, eu vou arrebentá-lo, eu vou tudo. Porque ele sabia do resultado, eu não sabia. E é duro você ficar quieto. Porque o pensamento negativo vem, faz parte de quem está encarnado. Mas não verbalizar. Meu filho entrava, eu dava geral nele. Porque ele podia entrar com droga, arma, eu estava... Né? E o que vinha na cabeça? Filha da mãe, vagabundo, não presta, isso não é vida. Mentor. Vai tomar um banho e vai deitar. Aí, quando ele saiu de tudo isso, ele foi grato. Mas se eu tivesse feito o que a maioria faz, porque a polícia parando na sua porta, a minha esposa chorava, depressão, é claro. Os vizinhos vendo isso, eu falei, qual vizinho veio aqui ajudar a gente? Nenhum. Não esquenta com eles, não. Esquenta com o nosso filho. É ele que precisa da gente. Porque eles estão pensando, estou nem aí. Acabou. E hoje, todo mundo recebeu uma lição, inclusive eu, né? Que eu pensava que não tinha jeito e tá. Mas virou evangélico, tá? Eu quero saber que ele encontrou Deus dentro da cadeia. Aonde eu faço trabalho mesmo antes dele se aventurar para o crime. E já era assim desde criança. Continue caminhando com fé, humildade e esperança, pois querem permanecer fiel ao bem, jamais estará sozinho. Tá bom. Agora, o que eles vão me atacar? Foi difícil isso. Eu cheguei para o Amilcar, da Rádio Boa Nova, já faleceu, escreveu o livro Na Janela. Eu quero lembrar do livro dele, que é Violeta na Janela. É? Então, tem um livro E ele faleceu. Mas antes, eu sentava do lado dele na USE, reunião que a gente tem todo último sábado, no mês. Virei para ele e falei assim, seu Amilcar, eu estou começando a dar palestra. Eu dou uma palestra aqui, todo mundo gosta. Eu dou a mesma palestra lá, me expulsam do centro. Eu não estou... Ele falou, seu Marcos, você quer ser palestrante? Dá para a cara a tapa. Mas vai estudar, porque a crítica nos ajuda, mas não pode te derrubar. Você achar que não merece mais. Porque aí é isso que nós estamos falando aqui. Quem não consegue chegar onde você está, ele quer puxar você para baixo. O que ele vai acusar você? De fraco ou ruim, vaidoso, e vai por aí, vai mexer nas feridas. Se você faz por amor, não esquenta a cabeça com as críticas, não. E procure aprender com elas, né? Porque você nunca mais vai estar sozinho. Quando o mentor resolveu trabalhar comigo, porque ele sabia do potencial, né? Senão ele não vinha. Foi na primeira cirurgia minha na UTI. A lição, para a gente pensar e repensar sempre. Vamos lá, qual é a lição de hoje? A grande conquista interior. Nós temos que ter uma história com Deus. Nós temos que ter. Pode ser até um gatinho que tu tirou, uma flor que você cuidou, uma pessoa, sei lá, tem que ter uma história, né? Todo mundo tem que ter uma história. A evolução espiritual acontece passo a passo, com perseverança e confiança em Deus. Acabou. É uma lição. Não pode ir tudo brutalmente. Tem aquela história da enchente na cidade. A Beata cuidava das coisas da igreja, limpava os cálices, tudo. Aí veio a enchente, ela levantou tudo. Aí veio um barco. Falou, moça, vamos. Falei, não, eu estou na casa de Deus, estou protegendo as coisas de Deus. Tá, a enchente subiu. Ela subiu, veio outro barco, passou dos bombeiros. Não, uma hora isso vai abaixar. Mas as coisas de Deus andam lá. Tá. A enchente subiu. Ela subiu com tudo.
Aí veio o barco de novo. Até que a enchente passou da matriz, ela morreu afogada. Aí ela chegou no plano espiritual e falou: ô Deus, eu tomei conta da sua casa, eu tomei conta das suas coisas, como é que o senhor deixou acontecer isso comigo? Aí Deus falou: não, eu não deixei, eu mandei 3 vezes os bombeiros, e você não foi? Entendeu? A consciência, a confiança em Deus. Desistir interrompe o aprendizado, perseverar abre as portas para as novas conquistas espirituais. Nossa, quantas vezes eu me melindrei. Estava começando na doutrina, né? Vou largar isso. Esses espíritas não servem. E isso aqui é uma corja. E saía, aí estava em outra. E nada servia para mim. Por quê? Só interrompia o aprendizado. Mais nada. E o mal ganhava. Até que um dia acordou minha consciência, eu falei: não, eu não vou concordar. Mas isso aí também eu não vou. E ali o respeito cresceu, começaram a me fizeram presidente, tudo, de um órgão da qual eu não conseguia entender o mecanismo, porque não estava neles, estava dentro de mim. A hora que a espiritualidade tirou o ego, a vaidade, não tudo, porque senão a gente fica feio para burro, né? Já pensou? Não ter nenhuma vaidade, botar uma gravata, não. A vaidade que eu estou dizendo é do relacionamento. Tá? Aí acabou as confusão. E aí eu servi para o meio. Olha o que é a vida. Por causa disso. Nunca desistir, mas não concordar. Porque aí você também, no relacionamento, tudo, você também tem que tomar decisões. Né? Seja errada ou certa, mas você aprende. Não vai desistir jamais. Vamos encerrar com alguns avisos, porque nós já estamos no nosso tempo. Né? Vamos agora, como fazer uma oração para obtermos resultados significativos nas nossas orações, precisamos ter disciplina e constância. Disciplina e constância. Eu comecei a fazer o evangelho na segunda. Não deu certo. Passei para a terça. Não deu certo. Quarta, não deu. Quinta, não deu. Sexta, não deu. Sábado, não deu. Domingo, não deu. Voltei para a segunda, não deu. Foi indo assim até que às quinta-feira deu certo. Acabou. Ficou. Mas persistência. Ah, não, eu vou fazer segunda e vai ser segunda dando-se todo. Não. Veja o meio, veja as condições. Vai fazendo experiência. Até que uma hora, é de manhã, é à tarde, é à noite, muda para de manhã. Mas uma hora você vai encontrar a paz que você queria. A paz espiritual. Na Terra, não, tá? Não vai fazer todo mundo virar santo na hora do evangelho, não, hein? Pelo amor de Deus. Você afasta as pessoas que poderiam ser espíritas. E aquelas que seguiram com silêncio, não foram espíritas. O evangelho é você e Deus. E aquele que está na TV, aquele que foi para o quarto, eles estão escutando. Não é a hora deles, é a tua hora. Preste bem atenção como fazer o evangelho. O evangelho tem que ser do amor. E as pessoas confundem com disciplina. A disciplina, Chico Xavier não tinha disciplina da terra. Ele não tinha hora para começar nem para terminar, mas ele tinha a disciplina de Deus, controlando os seus sentimentos, controlando as suas atitudes. É a disciplina que tem que ter. Aí você acaba se adaptando aos horários, tudo. Mas tem que começar do coração, não impor. Não dá certo. Tá? Abra o Evangelho e agradeça a Deus pela sua vida. Ao orarmos, nos conectarmos com Deus, estaremos em estado de harmonia. Acabou. Meu podcast, quando eu termino, eu falo para a minha turma que, daqui em Portugal, tudo que está acompanhando, abrir o Evangelho, aleatoriamente. Por quê? Eu não estou lá. Quando tu abre o Evangelho aleatoriamente, o seu mentor, que às vezes você nem sabe que tem, mas ele vai usar o seu dedo
para abrir exatamente o que tu precisa. Eu aprendi isso como? Pela dor, não foi pelo amor. Eu saía para trabalhar, não sabia que primeiro lugar eu ia. Estava começando no Espiritismo. Tinha 10 lugares, desânimo, cansaço, tristeza. Aí eu ia no porta-luva, tirava o evangelho pequenininho, abria aleatoriamente, lia. Vou nesse. Abria aleatoriamente, para qualquer problema que você tenha. E se o pau estiver comendo? Né? Eu recebo muito isso, briga de casais, filhos, seja o que. Chico Xavier. A água da paz. Coloca a água na boca e não engole, até a briga acabar. Contigo ou com os outros. Mas você, aquilo que eu falei, controlar o espírito, né? Eu não consigo, então bota água. Mas não verbalizou. Aí depois, puxa, acalmou tudo. Aí, a água da paz. Né? Isso que nós temos que usar o Evangelho. E a água? A água é um portal líquido vivo. Ela armazena, responde e transmite intenções. O corpo humano é composto de 70% de água, coloca as suas intenções. Quando tu traz a água aqui para casa, você está trazendo por quê? Porque tem uma intenção. Pode deixar em casa também, se quiser, em cima da geladeira. Porque aqui na hora da palestra, da oração, você mentaliza onde você deixou a água. Aí aquela mulher que ligou para mim, seu Marcos, o senhor me ensinou a botar água na geladeira lá em cima. E fizemos uma oração. Quando cheguei lá, meu marido bebeu a água toda, nem espírita ele é. Eu falei, a senhora não entendeu? Entendeu o quê? A água era para ele, ué. Ele estava precisando mais do que a senhora. Nada acontece sem a permissão de Deus. Aí ela... Agora leva 2 águas, 4 águas, sei lá. Mas tudo tem uma razão de ser, não tem nada errado, não. O coração traduz as informações e organiza o campo eletromagnético, nos deixa mais leves e equilibrados. Porque você tem a força do Evangelho, tem a força da fé. Aí, se você tem isso, é claro que você vai ficar nervoso. Mas mais calmo, mais tranquilo. Vai ter a sensação, sim, porque nós somos o que somos. Ninguém vai virar santo da noite para o dia. Mas vai controlar. E sem o Evangelho, sinceramente, fica difícil você tomar uma decisão na vida. Qual o Evangelho? Qualquer um. Eu sou diretor do Departamento de Integração entre as Religiões, faço encontro sobre intolerância religiosa na OAB Guarulhos, OAB São Paulo, OAB Suzano, OAB Mogi, e escolas, e indústria. A gente vai lá falar sobre intolerância. E cada um usa, seu Marco, eu tenho a Bíblia. Magnífico. Só que tem um probleminha, né? Que nem sempre eu falo. Se você abrir a Bíblia, aonde ele te... Deus perdoa. Mas se tu abrir que tu vai para o inferno, porque a Bíblia tem as condenações e tem os perdões. E o Evangelho você não vai encontrar nada que te jogue para baixo. Nada. Porque Kardec e os espíritos tiraram da Bíblia, é a Bíblia, e ficou desse tamanhozinho, fininho. Mas só colocou que a nossa religião é consoladora. Como é que ele ia fazer um evangelho que não consolasse? E a Bíblia tem muita coisa ali, se tu não souber. Eu sei pelos meninos dentro do presídio, né? Estudam a Bíblia, vem em cima do Espiritismo. A gente mata a pau ali e resolve tudo, tá bom? E se vocês quiserem saber, porque nós temos inimigos, fala que nós temos rituais, porque eles veem a mesa, a água, veem essas coisas, aí vocês digitem Mensagem da Água do Dr. Massoro Emoto. Vocês vão ver que é ciência pura. Não é porque orou, não. É porque pensou. Orar não consegue. Tá? Filme, Ela Escolhe Perdoar, no Netflix. É uma lição de vida. Tá? Quem quiser pode pegar meu WhatsApp. Eu estou aqui com o cartãozinho. E pergunta, eu passo. E passo do mês passado, passo do outro mês. Todo mês eu boto um filme novo.
porque o filme bom, eu perco de meia-noite a 1h assistindo. Por acaso, eu assisti hoje, acabei, faz um mês e pouco, um filme maravilhoso. Nossa, eu falei, eu vou botar. Chegou no final, estragou o filme todo. Falei, que pena. É assim, porque nem todo mundo entende, tá? O podcast de hoje foi tema Coragem Moral para o primeiro passo da reforma íntima, que ninguém gosta de falar de moral. Porque todos nós temos falhas morais. Tem. Mas se você não expor, lutar contra ela, aí prefere não falar, né? É difícil falar sobre isso. Mas nós tivemos debate, a Nilce Pereira, vice-presidente, Cláudio Honor, do Irmão X, e a Noeli, do Irmão Carmelo, lá da Zona Norte, o outro lá de Diadema, estava comigo, e o convidado foi o Hélio Paiva, voluntário da Irmão X. Tá? Foi uma coisa maravilhosa, todo mundo sai bem. Tá? Toda quarta-feira, às 15h30, mas já está no canal do YouTube. E agora, sexta-feira, daqui a 2 dias, né, o tema vai ser Recomeçar Sempre, a força da lei do progresso. O podcast é o Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado em Joana de Ângelo. O debate, Marlene Leal Navarro, da Rádio Boa Nova, e a Maria de Souza Ribeiro, presidente do Lar Espírito Amor e Luz, já estão comigo há 8 anos, 7 anos mais ou menos. Vamos lá. O livro está aqui, quem quiser, se estiver interessado, tá? É uma história real, mas 90% do livro foi o Padre Bento. Me usou como experiência. Os países que a gente transmite, Brasil, Portugal, Espanha, África, Nova Zelândia e Cuba. O cubano é maravilhoso. Mas o que interage com a gente, bota até tela. Às vezes a palestra também é Portugal. Portugal tem uma aproximação com o nosso podcast, com as minhas palestras, muito grande. E eles querem que eu vou lá, mas está difícil. Está muito barato a passagem. Às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Pense, por muitas das vezes amarram nós a nada e você acredita. É o que eu estava conversando com ele. Um médico foi na mídia hoje, no horário do Jogo do Brasil, e filmou o SAMU, que vivia lotado. Não tinha um doente. O que isso quer dizer? A gente, com depressão, ansiedade e falta de fé, a gente alimenta a doença. Teve o Jogo do Brasil, mostrou que se tivesse pensar positivo, a doença não te afeta tanto. Ou até cura, depende. Está na mão de Deus. Mas é psicológico, a maioria das doenças que a gente tem. Tive o câncer maligno e não aceitei. Não aceitei, estou aí. Ó. Agora só que tem que, cada 3 meses, fazer exame. Tem jeito. Vem atrapalhar a minha vida mais um pouco. Brincadeirinha. É teste. É provas. Né? Agora, para encerrar, eu quero que todos vocês repitam as palavras que eu estou falando, porque é um hábito de terminar com essas palavras. Então, vamos lá, com tudo que tem no pulmão. Eu quero. Eu quero. Eu posso. Eu posso. Eu faço. Eu faço. E eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Gratidão. Até a próxima. Muito obrigado. Tem alguém que está envolvido com alguma dificuldade na família, amigos, sobre drogas? Levanta a mão. Então, o presente vai para você. Padre Bento quis para você por 2 motivos. Todos nós temos algum problema com isso, mas você teve coragem de levantar a mão. Nada. Gratidão. Nós vamos agradecer mais uma vez